Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 27 de agosto de 2020. São 20 horas e 24 minutos. Você que me segue aqui neste canal, eu deixarei aqui na descrição do vídeo um novo canal. Todos os vídeos, a partir agora do quarto trimestre de 2020, sairão neste novo canal. Não sairão mais neste canal. Sairão no novo canal que eu deixarei aqui na descrição e eu aguardo você lá neste novo canal. Lição número 12, do dia 20 de setembro de 2020, o Dia Nacional da Escola Dominical, terceiro domingo de setembro. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Texto áureo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Antes de eu prosseguir com esta lição, deixa apenas fazer uma observação, que é uma observação bastante interessante e também correta em fazer. Quando a Bíblia diz não prendais a um jugo desigual, não quer dizer somente em questão ou principalmente na questão do casamento. Uma vez que nós falamos que um casamento não cristão não condiz com a Bíblia, não é uma verdade absoluta. Por que não é uma verdade absoluta? Porque todos nós temos o livre arbítrio de escolher o caminho que nós queremos seguir, a religião ou o líder que queremos seguir. Nós cristãos seguimos a Cristo, mas nem todas as pessoas seguem a Cristo. Então seria correto dizer que um cristão casando com uma pessoa não cristã, essa pessoa não cristã seria uma pessoa infiel, injusta? Isso parece não ter coerência, até porque vemos pessoas que não são cristãs com a vida de casado muito melhor do que de muitos cristãos. Então vemos que essa questão do texto aqui de 2 Coríntios 6,14, fala na verdade de um conjunto de sociedade. O que é essa sociedade? Um cristão não deve ter sociedade com as trevas, com o mundo. Em outras palavras, é o seguinte: seria alguém ter um negócio, vamos dizer assim, abrir um negócio com uma pessoa corrupta, uma pessoa que você sabe que ele é infiel, você sabe que ele é ladrão. Então é isso que o texto está dizendo, e não propriamente do casamento. É bem verdade que Deus tem prazer naquele casamento que é feito perante a sua palavra, na casa de Deus. É bem verdade. Agora, um outro casamento de um cristão com uma pessoa não cristã, muitas das vezes dá mais certo do que pessoas cristãs. Porque, como eu gosto de dizer e sempre digo aqui, é crente que é crente. Tem pessoas e pessoas, tem situações e situações. Nós não podemos pegar um caso bíblico, por exemplo, e fazer de uma regra num geral, como não é o caso. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você, que é cristão, casa com uma pessoa não cristã, isso não quer dizer que ela vai ser infiel com você, ela vai ser injusta com você. Não é esse o ponto. Então nós precisamos ter cuidado de associar esse texto ao casamento, porque ele não é propriamente do casamento, ele fala mais numa questão de sociedade mesmo, tanto que fala sobre que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas. Então que nós venhamos ter esse conceito. Claro, mais uma vez, volto a dizer e afirmar que Deus tem prazer naquela pessoa que casa com um cristão, que casa com um cristão, ou uma pessoa cristã. Isso não quer dizer que uma pessoa que seja cristã não possa casar com uma pessoa não cristã, desde que essa pessoa não cristã também não entre em conflito, né? Você não vai casar com uma pessoa que é completamente contra a palavra do Senhor. Verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Eu tenho, por exemplo, o exemplo dos meus avós, nunca foram cristãos e permaneceram bem casados durante 49 anos. É verdade que nenhum dos dois eram cristãos, mas volto a defender aqui a questão de que cada caso
é um caso. Nós não podemos falar com definição, afirmar que uma pessoa cristã, que casa com uma pessoa não cristã, isso vai dar errado. Não. Às vezes é até um propósito de Deus para que salve outra pessoa também. Introdução. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou os seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles com isto haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Sempre quando a gente vai ver sobre a questão do casamento bíblico, que nós, na verdade, o casamento reprovável, numa questão de julgo desigual, vamos colocar assim, você verá sempre que uma das partes é sempre pagã, traz sempre abominação. É por essa razão que a Bíblia fala sobre a questão do julgo desigual. É quando uma pessoa é completamente contrária à palavra do Senhor. É aí que está o ponto. Mas muitas das vezes as pessoas dizem que o casamento não pode dar certo. Eu me lembro, quando eu era garoto, existia até dissensão dentro da igreja. Por exemplo, uma pessoa cristã de uma determinada denominação não poderia se casar com uma pessoa cristã de uma outra denominação. Então, para você ver como a coisa do casamento é um assunto sério, é bastante polêmico. E claro, não estou aqui para te doutrinar. Você, como falo, você tem um pastor, então é claro que você tem que seguir as orientações do seu pastor, se é que ele está dentro da palavra do Senhor. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus, e todo o povo chorou com grande choro. Vemos que Esdras viu aquela situação, voltando a dizer aqui, das mulheres pagãs, que faziam coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Isto aqui que é o ponto. Então vemos que Esdras, ele ficou com uma profunda tristeza. Por que profunda tristeza? Por que Esdras estava triste com esse casamento misto? Justamente pelas questões das abominações. Geralmente as pessoas, quando se casam, que tem uma discrepância, uma diferença muito grande em questões, geralmente eles tendem uma das partes ceder. É mais ou menos isso. Digamos que uma pessoa, nesse contexto espiritual, nós vemos que uma pessoa cristã que casa com uma pessoa de uma outra religião, tende uma das partes de uma das religiões a acabar cedendo, e aí é que mora o perigo. Por quê? Porque geralmente o cristão tende a ceder, aí é que mora o perigo. Então vemos que Esdras, ele estava muito preocupado pela questão das abominações que as mulheres traziam para o seu lar. Então aquele cristão que era casado com esta mulher acabava também fazendo a mesma prática pagã. Mas vemos que a notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos se reuniram com ele. Então vemos no decorrer o que aconteceu com a atitude de Esdras, o que Esdras fez, que a coisa entrou no seu devido lugar. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandato de nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque a ti pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Então vemos que Secanias, que era um judeu,
acabou reconhecendo a questão por ele ser casado com uma mulher estranha. Então vemos que ele quis voltar, ele desejou voltar à orientação da palavra do Senhor. E isso sim, aí sim a coisa vai começar a entrar no seu devido lugar. O arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias, e o povo jurou. Todos que haviam retornado do cativeiro foram convocados. E Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja conforme as suas palavras nos convém fazer. O povo se arrependeu. O povo viu que de fato eles estavam se desviando do caminho do Senhor, da palavra do Senhor, da presença do Senhor, por conta dos desejos da carne, por conta do desejo de estar com uma mulher estranha, uma mulher pagã, que faz as suas abominações e afrontam a Deus. Na verdade, aqui, a grande questão aqui é que o povo estava se afastando de Deus devido a este casamento misto. Por isso que Esdras e Neemias combateram este casamento. Por quê? Porque este casamento misto estava afastando o povo de Deus deste Deus. Síntese do tópico 1. Esdras combateu o perigo da união mista com contundência. Porque um judeu não devia casar com uma pagã. Deus havia proibido o casamento misto. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. Como já havia falado no início, a grande questão aqui é que o povo estava, como é uma mulher pagã, ele vai acabar cedendo. Geralmente o cristão sempre cede e acaba cedendo aos desejos desta mulher pagã e cometendo todo tipo de abominação diante de Deus. Ou seja, o cristão esqueceu todos os mandamentos do Senhor, todas as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre sua vida, ele acabou esquecendo e indo após outros deuses. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Vemos aqui um homem que pediu sabedoria a Deus e Deus deu essa sabedoria para ele guiar o povo de Deus, mas o seu próprio coração ele não teve sabedoria. Como consequência do seu pecado no reino de seu filho Reobom, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Então vemos dois exemplos, vemos principalmente essa questão de Jezabel, que ela fez com que ela desviou de fato o povo de Israel do Deus vivo, do Deus poderoso. Então o rei Acabe acabou cometendo este deslize, também como a questão do rei Salomão. Então sim, nós precisamos ter cuidado com o casamento misto, com esse casamento de trazer para o lar, construir uma família diante de uma pessoa que não professa a mesma fé e pior, é contra esta fé. Então é nisso que nós temos que observar. Síntese do tópico 2. Deus proibiu a união mista entre os judeus porque a consequência dessa prática é nefasta conforme a história de Israel mostra. A sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturam com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência e orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo.
aos quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A preservação do povo judeu é considerada um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como por exemplo Espanha, Polônia e Inglaterra por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Então vemos que os judeus, apesar dessa grande perseguição, os judeus ainda permanecem firmes nessa orientação de somente casar com uma pessoa judia, que é a pessoa do mesmo país, a mesma nação, que tem a mesma fé. E isso é de fato um milagre, que é algo bem difícil de se manter até mesmo para um povo judeu, até porque o povo judeu é um povo bem caprichoso nesse ponto de tradição, eles são bem firmes nesta questão. Síntese do tópico 3. A preservação do povo judeu é considerada um milagre. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo, mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. E você está se preparando para o casamento? Já observou se realmente a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida é de fato uma pessoa de Deus? Ou que ao menos não seja uma pessoa contra Deus? Eu conheço vários casos de pessoas que no casamento, digo, né? Que uma pessoa é cristã e a outra não. E se dão super bem e continuam vivendo bem, graças a Deus, debaixo da bênção do Senhor. Mesmo um não tendo a mesma fé que o outro, mas por contrapartida também não faz nada contra. E às vezes até acompanha nos templos, até acompanha a igreja. Então vemos que essa questão, voltando lá no livro de 1 Coríntios, lá do início do texto áureo, vemos que a sociedade ali que se está falando não é necessariamente o casamento, e sim é 2 Coríntios 6,14, e sim uma questão de sociedade no geral, de sistema, vamos dizer assim. Síntese do tópico 4. O casamento é a união total entre um homem e uma mulher. Aí entra aquela outra questão, né, que o casamento diante de Deus é somente entre um homem e uma mulher. Não há para Deus casamento de pessoas, por exemplo, do mesmo sexo. Então, somente um casamento entre homem e mulher. Até porque Deus disse para que nós venhamos crescer e multiplicar. E a única forma de crescer e multiplicar é entre homem e uma mulher. Uma vez que homem casado com homem ou mulher casada com uma outra mulher não geram filhos. Espera em Deus. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Glória a Deus, uma escolha precipitada olhando somente para o que está diante dos seus olhos pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz que o solitário viva em família. Deus que trouxe a companheira para Adão poderá fazer isto por ti. Esperai, pois, no Senhor. Síntese do tópico 5. Ouça este bom conselho. Espera em Deus. Nesse ponto, eu preciso discordar um pouco, em parte. Eu sei que Deus pode preparar, sim, uma pessoa para outra pessoa. É claro que Ele pode preparar. Mas, via de regra, o homem tem livre arbítrio. O homem que eu digo é tanto o homem quanto a mulher. O homem tem livre arbítrio. Então, nós decidimos com quem nos casaremos. Então, vemos que é uma decisão nossa. Você decide com quem você vai casar. Haja vista que a questão, por exemplo, de Adão, quando foi lá no Jardim do Éden, ele logo falou para Deus: a mulher que tu me deste fez com que eu pecasse. Colocar assim. Então, Deus não vai trazer essa questão, trazer para você uma pessoa
em todos os casos. Eu digo que o seguinte, em uma ou outra questão pode ser que Deus prepare, mas em via de regra somos nós quem escolhemos. É o homem que define com qual mulher ele vai se casar e a mulher define com qual homem ela se casará. Então nós vemos que Deus nos deu o livre-arbítrio e até nisso nós temos livre-arbítrio. Nós casamos com quem nós queremos. Deus não vai ficar preparando uma pessoa para outra pessoa toda a vida. Não é isso. Eu quero dizer o seguinte, eu sei que Deus pode preparar em um ou outro caso, mas não em todos. Então nós precisamos ter discernimento. Você que está preparando para se casar, você precisa ver com quem você vai se casar. Você precisa ver se realmente a pessoa que você vai casar é de fato uma pessoa que vai compreender você e terão harmonia. Então não vai nesta muito de esperar no Senhor não, porque se você ficar esperando no Senhor, é possível que você fique para titia ou para titia. Então, e fique aí toda a vida sem ter um casamento. Conheço casos assim, de pessoas que estão esperando no Senhor há mais de 40 anos e não tem ninguém, não namora com ninguém, não fica com ninguém, está há mais de 40 anos e diz sempre a mesma coisa, estou esperando no Senhor. Está chegando aos 50 anos já e está esperando no Senhor e vai continuar esperando. Por quê? Porque Deus não vai preparar. Somos nós quem escolhemos com quem nós ficaremos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e eu aguardo você lá no meu próximo canal, no novo canal. Você vai lá, se inscreve por lá, que os próximos vídeos aqui do quarto trimestre de 2020 sairão lá e não mais sairão daqui. Tchau!